O divórcio é a melhor opção. Porque se eu estou em um território que eu não conheço para onde eu vou ficar dando círculos e vou dizer que aquele território não presta. Não é que o território não presta, é que eu não pedi ajuda de quem tem um mapa. Qual é o mapa? Eu quero seguir. Se eu tenho que fazer isso aqui, nós vamos fazer pelo bem da minha família, pelo bem da minha geração. Esse é o objetivo. Dificilmente você vai saber resolver isso sozinho. Você vai precisar de alguém para instruir, para orientar. E eu acho que a maneira mais nobre de consertar isso é o reconhecimento, a humildade e o reconhecimento de perceber, eu preciso de ajuda. Ou eu preciso de ajuda ou eu vou sucumbir no meu orgulho, acabar com a minha família, acabar com tudo e fico com orgulho. E aí, o orgulho te deu o quê? Te deu uma certidão e disse, aí, beleza, você teve sucesso nisso, mas fracassou na família. Qual que foi o preço disso? O preço foi alto. Então, se o preço é a minha família, ele já é caro demais. O que é que eu tenho que pagar para consertar isso? E eu acredito que o tirar o divórcio como alternativa, o buscar ajuda, é o passo primordial para resolver. É buscar se submeter e avançar. Esse é o primordial. Bom, é o divórcio, a Bíblia e o cristão. E para falar com a gente sobre isso, a nossa live caiu no começo, então vamos recomeçar. Bem-vinda, Ju Mendes, muito bom te receber. Estamos de volta, graças a Deus. Eu falei assim, o tema é tão polêmico que a live até caiu, mas em nome de Jesus vai segurar, vou tentar ajustar as palavras aí para não dar nenhum BO novamente. Tá. Bom, a Bíblia trata do divórcio, existe uma regulamentação das escrituras sobre o divórcio. Qual câmera eu olho, Cláudio? Do meio aqui? Existe uma regulamentação bíblica sobre o divórcio. O tema é tratado no Novo Testamento por Jesus Cristo, quando abordado pelos fariseus. O apóstolo Paulo fala também a respeito, toca um pouco nesse assunto em Coríntios. Então, há bastante amparo na Bíblia sobre esse tema. Agora, eu estava dizendo que ninguém casa pensando em se separar, né, se divorciar e tal. Mas em alguns casos acaba sendo a única saída viável, especialmente quando há violência, e aí violência doméstica, né? E aí a Ju estava falando, na hora que caiu lá a live, que infelizmente isso acontece muito, e eu disse que também está acontecendo dentro do nosso quintal. Eu já, como pastor, já tive que tratar casamentos onde houve violência mesmo, violência profissional, polícia, caso de polícia. Onde a mulher era não somente aviltada, humilhada, tal, mas ela também sofria com a violência, ela era espancada. E aí, em casos como esse, aí é um caso de polícia, então não tem muito o que fazer, na minha opinião. O que você fala, Ju, sobre o cristão, a violência e o divórcio? Eu acho que no momento em que acontece a primeira violência no casamento, não deveríamos dar espaço para acontecer a segunda violência. Eu digo porque não é incomum ouvirmos pessoas, lideranças, pastores dizendo, ore, Deus vai te libertar, ore que Deus vai libertar ele, vai salvar. Enquanto isso, a mulher está sofrendo muito, e temos um caso emblemático, o caso da Sara Mariano, né, que era uma irmã cantora de lá da minha terra também. É verdade. Ela é de lá da Bahia, era da Bahia, e ela perdeu a vida. Perdeu a vida em decorrência de uma vida conjugal com violência presente por parte do marido dela, e que, se eu não me engano, até hoje ele está preso por causa desse crime. E nós precisamos tratar crime como crime. Então, vamos lá, está havendo violência, a primeira ação deve ser salvar a vítima daquela situação e denunciar o agressor. Porque dessa maneira, nós vamos também emitir um ensinamento dentro da nossa própria comunidade, né? Um ensinamento de que isso não é admissível, de que isso não deveria ser para nós algo visto como algo comum, tão pouco aceitável, é inaceitável. E nós, cristãos, temos esse papel de ecoar. Então, vamos lá, somos a favor do divórcio? Não, mas também somos a favor da violência física. Então, nesse caso, é melhor ter bom senso. Ao invés de deixar a mulher perder a vida, é melhor ela perder o casamento do que ela perder a vida. Então, nessa situação, divórcio sem pensar duas vezes.
Deus começou a te usar nessa área do casamento? Há quanto tempo? Como é que começou? Como é que você ingressou nesse ministério? Pronto. Eu já venho de um lar que é bem estruturado. Então, o padrão da minha família é um padrão de casamentos saudáveis. Eu tenho avós que eles têm um casamento saudável há 70 anos. A minha mãe vai fazer 40 anos de casamento oficial. E também é um casamento saudável, sempre foi. Só que antigamente eu não sabia que o fato do casamento dos meus pais serem um casamento saudável dava como se fosse um ensinamento por osmose, né? Então isso já me ajudava a ter uma reflexão. Como é que era, né? Exatamente. Eu já replicaria. Uma mãe, um pai, o marido da esposa, como é que via? A maneira de se relacionar, de tratar e tudo mais. E esse ensinamento por osmose já me ajudaria lá na frente. Porém, quando eu fui casar, que eu estava noiva, eu não sabia disso. Logo, o medo de divorciar e quebrar, né, esse histórico da minha família de não haver divórcio comumente, me fez buscar informações. Por conselhos não tão bons eu recebi, mas por uma inspiração do Espírito Santo eu fui estudar a Bíblia, passei um ano estudando a Bíblia toda, de ponta a ponta, o que ela dizia sobre casamento, especificamente sobre divórcio, e então me casei. Quando eu me casei, no primeiro ano, o Senhor já começou a... Eu achei que estava estudando para aplicar no meu casamento por medo de divorciar. Mas no primeiro ano de casada, eu já estava ajudando outras pessoas por causa daquilo que eu havia adquirido ao longo daquele período. Isso faz 10 anos aproximadamente. Logo em seguida, eu vim para as redes sociais trazendo informações das quais as pessoas nunca ouviram. Inclusive, o livro que eu escrevi, ele que se chama A Esposa Leoa, ele foi corrigido, a biografia, toda a parte, né, ortográfica dele foi corrigido por uma senhora que tem aproximadamente 70 anos. E ela faz essas correções há mais de 20 anos. E ela diz o seguinte: Ju, eu corrijo livros há mais de 20 anos. Eu sou viúva. E eu nunca ouvi as coisas que você escreveu nesse livro. Eu estou com vontade de casar de novo para fazer certo. Eu poderia ter poupado tanto trabalho, tanto problema, tanta tristeza, se eu tivesse escutado isso antes. Então, essa é a nossa missão, né? Levar essa informação. Porque eu não sou a favor do divórcio. Eu acho que o crente de bom senso, com exceção, obviamente, do caso inicial que começamos a falar, que é por parte da violência. Não sei se violência ainda pode falar, né? Não pode. Você pode, né? Acho que pode. Por causa da violência, com exceção disso, ou seja, o que falarmos daqui para frente sobre divórcio, vocês já sabem que estamos colocando como exceção a violência. Esse aqui não tem conversa. Eu não sou a favor porque eu sei que é muito mais do que um casamento destruído, é muito mais do que uma aliança destruída. Isso tem efeito na vida de quem divorcia, na vida dos filhos de quem divorcia, na geração deles. Existem estudos que apontam que 80% dos filhos que vêm de lares divorciados têm uma tendência a divorciar. 80% é muita coisa. Lutar pelo casamento da maneira certa, compreendendo a condição do divórcio, seja ele bíblico, seja ele comportamental, lutar do casamento da maneira certa, ele não apenas vai garantir que a nossa aliança permaneça de pé, mas que a aliança dos nossos filhos tenha 80% de possibilidade de também permanecer de pé. É algo que a gente faz mais do que para nós, mas pela nossa geração. É porque quando você é um garoto e você vê o seu pai desrespeitando sua mãe, ou sua mãe xingando seu pai, ou você é uma garota e vê um lar disfuncional, então aquilo passa a ser o padrão, né? Exatamente. Aquilo passa a ser o padrão. Então você vai ter mais chances de replicar. De repetir daquele jeito. O que acontece? Nem é nada sobre maldição hereditária. Não, né? então. Aí tem gente que fala, todo mundo na minha mesmo. família devia ser uma maldição hereditária. Eu fiz, não, vocês estão repetindo o que aprenderam. Casamento, ele é como um idioma. E nós falamos o idioma que aprendemos. Então, eu não sei quando eu aprendi a falar português. Desde que eu me entendo por gente, eu já sei falar português. Mas para aprender a falar inglês, deu um trabalho, porque aquilo não era comum, não era a minha língua nativa. Não é a sua cultura. Não era da minha cultura. Então, se eu venho de um lar disfuncional, um lar saudável não é cultural. Hoje nós vemos a realidade de divórcio sendo colocada de uma maneira muito banal, sem considerar as consequências dela, porque tem gente que diz assim, é melhor divorciar do que ser infeliz. Mas quem disse que o divórcio traz felicidade? É melhor divorciar do que viver nesse problema, mas quem disse que o divórcio traz solução? Percebe? O divórcio ele não deve ser visto como uma porta de passagem, mas como uma saída de emergência, onde você só passa para salvar a sua vida. No que tange ao divórcio, muitas pessoas estão de maneira, eu não diria infantilizada, talvez alguns de maneira infantilizada, outros de maneira sobrecarregada, usando o divórcio como um parâmetro de solução.
Ah, então a gente divorcia. Teve uma briga, vamos divorciar. E eu costumo dizer o seguinte, inclusive acabamos de postar isso aqui nas redes sociais. Enquanto o divórcio for uma alternativa para você, ele será o seu destino. Se você usa o divórcio como alternativa, pode esperar que ele vai ser o seu destino. Quando é que eu conserto? Quando o divórcio não é uma opção. Então, vamos lá, eu casei com tu, eu não vou divorciar, o divórcio não é uma opção. O que a gente faz para resolver? Estamos com um problema, certo? Precisamos resolver. A maioria dos casos, você não sabe como resolver. Porque é igual a Coca-Cola. Se você soubesse, né? Ela... Entende? Quem está dentro... A Coca-Cola, ela está dentro, ela não vê o rótulo, porque ela está dentro da garrafa. Quem vê o rótulo é quem está do lado de fora. E, às vezes, o que nós precisamos é alguém, obviamente, capacitado, que esteja do lado de fora, que tenha condição de nos conduzir para resolver aquele problema. Porque se eu estou em um território que eu não conheço para onde eu vou ficar dando círculos e vou dizer que aquele território não presta. Não é que o território não presta, é que eu não pedi ajuda de quem tem um mapa. Qual é o mapa? Eu quero seguir. Se eu tenho que fazer isso aqui, nós vamos fazer pelo bem da minha família, pelo bem da minha geração. Esse é o objetivo. Dificilmente você vai saber resolver isso sozinho. Você vai precisar de alguém para instruir, para orientar. E eu acho que a maneira mais nobre de consertar isso é o reconhecimento, a humildade e o reconhecimento de perceber, eu preciso de ajuda. Ou eu preciso de ajuda, ou eu vou sucumbir no meu orgulho, acabar com a minha família, acabar com tudo e fico com orgulho. E aí, o orgulho te deu o quê? Te deu uma certidão e disse, aí, beleza, você teve sucesso nisso, mas fracassou na família. Qual que foi o preço disso? O preço foi alto. Então, se o preço é a minha família, ele já é caro demais. O que é que eu tenho que pagar para consertar isso? E eu acredito que o tirar o divórcio como alternativa, o buscar ajuda, é o passo primordial para resolver. É buscar se submeter e avançar. Esse é o primordial.